Fala galera, vamos lá estudar o Guia de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do CISP. Vamos entender o que é esse guia e o que ele traz de interessante que pode ser cobrado em questão de prova. Primeiro é entender o que é o Guia de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do CISP, né? Primeiro vamos entender que quem que é o CISP e o que é o CISP, pessoal. O CISP, ele é o Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação, instituído por um decreto federal, né? Para tratar justamente da administração dos recursos de TI no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Mas muitas vezes estados, municípios se espelham e até mesmo aderem ao CISP para se beneficiar de todo o arcabouço de conhecimento estabelecido ali, né? Então nós temos aí o CISP, o órgão central do CISP é a Secretaria, hoje, né? A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação. Por que eu estou dizendo hoje? Porque se você olhar no guia, vai estar lá escrito que é a Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento. Esses nomes foram mudando, né? Cada governo pode mudar ali o nome da secretaria, tá? Então esse é o modelinho, o guia ele vai trazer o que a gente chama de modelo referencial para a governança de tecnologia da informação. Ou seja, vai ser referência para que os órgãos, as entidades integrantes do CISP possam estabelecer a sua governança de tecnologia da informação, a sua governança de TI. A gente vai entender o que é governança de TI, né? Esse modelo referencial ele traz uma série de princípios, uma série de diretrizes, uma série de práticas. E essas práticas, já a informação importante é que elas são no total de 10. Então o guia, o modelo referencial para a governança do guia do CISP, do guia de governança de TI do CISP, traz um conjunto de 10 práticas. Nós vamos visualizar essas práticas daqui a pouco. E um detalhe importantíssimo é que essas práticas elas não são de uso obrigatório, né? Na verdade, o guia como um todo, ele não é de uso obrigatório. Se você é um órgão ali do CISP, não obrigatoriamente você precisa seguir esse modelo, precisa seguir esse guia. O guia está lá como orientação, né? Como orientação, ele foi construído aí com base em estudos, com base em colaboração do Ministério do Planejamento à época, com a Universidade de Brasília, inclusive por meio de consulta pública. Então ele teve baseado em estudos, então tem todo um arcabouço aí de conhecimento nesse guia, mas os órgãos não são obrigados a segui-lo, né? Então ele tem caráter orientativo, né? Ele tem caráter orientativo. E aí ele traz essas 10 práticas que vão ajudar a impulsionar a administração ali no sentido de estabelecer a governança de TI, de otimizar os seus recursos de TI. E podemos falar aqui também já no conceito de condicionante. O que é condicionante? Cada prática dessa, não necessariamente ela vai ser padronizada em todos os órgãos do CISP, não. Cada órgão, cada ministério, cada autarquia, cada fundação vai ter suas particularidades, vai ter o seu contexto organizacional. Então é óbvio que não dá para estabelecer as coisas da mesma forma em todos os órgãos. Então por isso que a gente tem o conceito aqui associado às práticas, né? Que a gente tem os chamados condicionantes, né? Condicionantes. Então cada prática dentro do órgão você vai avaliar a condicionante, que vai ter impacto, vai influenciar, vai poder influenciar o estabelecimento, a implementação daquela prática. Você pode ter várias condicionantes, beleza? Show de bola? Então esse é o guia de governança de TI e tecnologia da informação e comunicação do CISP, né? Além de se definir, fazer a introdução, vamos ver o que é que o guia traz de fato, né? Primeiramente, pessoal, ele traz algumas definições, alguns conceitos que ele chama de conceitos essenciais, que a gente vai ver aqui. O primeiro conceito essencial que ele trouxe é basicamente para contextualizar de onde que surge essa ideia de governança, de onde que surge essa necessidade de governança de tecnologia da informação ou de governança de modo geral, né? Essa necessidade de um sistema de governança, ela surge a partir da chamada teoria da agência. O que é a teoria da agência? A teoria da agência, ela está preocupada na relação entre dois agentes, na relação entre duas partes, o que a gente chama de principal e o agente. Ela está preocupada na delegação e na prestação de contas dessas atividades que são passadas um para o outro, que são passadas do principal para o agente. E ela está preocupada nos problemas que podem decorrer dessa delegação e dessa prestação de contas. Ou seja, a teoria da agência ela vai ser baseada na tríade: prestação de contas, transparência e responsabilização.
O principal, imagina uma situação governamental, né? Governamental, a população delega a atribuição de controle, a atribuição de gerência dos serviços públicos, gestão dos serviços públicos, para agentes políticos e administrativos. Esse agente, ele recebeu essa delegação, só que ele tem que prestar contas para o principal, pelo menos em tese, né? É assim que tem que funcionar. Então, essa é a teoria da agência. E aí nós vamos ter conflito de interesse entre o principal e o agente. Um vai querer uma coisa, o outro vai querer outra. Nós vamos ter assimetria de informação. Às vezes, o agente tem mais informação que o principal. Informação diferente. Então essa é a teoria da agência. E aí é óbvio, se você está delegando algo e está esperando que aquela outra parte entregue aquilo que você estabeleceu, que preste contas e que isso tudo esteja adequado, você vai ter que estabelecer um sistema de mecanismos para que você consiga resolver o máximo possível esses problemas da teoria de agência, para que você tenha melhor prestação de contas, um melhor sistema de responsabilização, um melhor sistema de controle. Quando a gente fala de sistema de governança, basicamente a gente está falando de direcionamento e de controle. E aí você estabelece o sistema de governança para resolver, ou para tentar resolver esse problema da teoria da agência. Beleza? Isso é uma definição para contextualizar a governança de TI. O guia ele traz outras definições. Então, a gente já falou aqui da teoria da agência, que vai tratar da relação entre duas partes, delegação e prestação de contas e dos problemas dessa relação. O sistema de governança também já falou, né? Que são os mecanismos utilizados para atenuar esses problemas. É o sistema de controles, mecanismos, direcionamentos, para que você consiga atingir os objetivos que o principal deseja naquela relação, né? O que é uma parte interessada? É um conceito bem comum entre vários modelos aí de governança e gestão de TI. Parte interessada é qualquer indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado ou ter a percepção de que vai ser afetado por alguma coisa. Por uma decisão ou por uma atividade. Aí nós temos alguns conceitos de governança, pessoal, que são trazidos aqui. Governança corporativa, né? Que é o sistema de controle, direção, monitoramento da organização como um todo. Então por isso que é corporativo. Governança pública, né? Tem a ver com a governança da administração pública, ou seja, o sistema de mecanismos para o desenvolvimento de políticas públicas. Aqui quem seria o principal? O principal é o agente. O principal é o povo, né? A sociedade, o principal é a sociedade. E o agente? Os agentes políticos que são eleitos, por exemplo, os agentes administrativos que são lotados em cargos para atender essa população, para atender esses cidadãos. Então, isso aqui é o sistema de governança pública. E governança digital? É o uso pelo setor público dos recursos de TI para melhorar a informação, para melhorar a prestação de serviço. Beleza? Esses aqui são conceitos mais direitinhos. E aí a gente vai olhar para cá. Um outro conceito que eu já vou falar. O que é alta administração quando a gente fala de guia do CISP? São os agentes públicos e políticos responsáveis pela governança de TI. Aqui a gente está falando de presidente, de ministro, de alto escalão, de quem tem altos cargos dentro da administração pública. Quando a gente fala de administração pública, né? E aí nós temos dois conceitos que são fundamentais e a gente vai explodir eles, que é o governança de TI e a gestão de TI, que inclusive o próprio guia diz o seguinte: os dois conceitos são diferentes. Então se liga nisso. Quem já estudou COBIT, por exemplo, sabe que o COBIT também trata da diferença da governança e gestão. E qual que é a diferença? Está aqui nesse modelinho a diferença de governança e gestão de TI. Quando a gente olha para essa figurinha, nós temos lá as necessidades das partes interessadas, né? E nós vamos estabelecer um mecanismo de governança da tecnologia da informação e comunicação, que é formado por 3 atividades: avaliar, direcionar e monitorar. Ou avaliar, dirigir e monitorar, né? Podemos falar aqui de dirigir também. Então a governança de TI, que é de responsabilidade da alta administração, no caso do público, a gente acabou de falar, presidente, ministro, presidente de autarquias, né? Altos cargos em comissão, cargos especiais. Essa galera aqui vai ser responsável por avaliar, direcionar e monitorar o uso atual e futuro da TI, para que essa TI consiga suportar os objetivos de modo a atender aos cidadãos. Então vai direcionar, vai avaliar, vai direcionar e vai monitorar esse uso da TI. Vai definir o rumo e vai avaliar se aquele rumo está sendo cumprido. Isso é o que a governança de TI faz. E o que a gestão de TI faz?
A gestão de TI, ela planeja, desenvolve, executa e monitora as atividades de TI para atingir aquilo que foi definido pela governança. Então ela faz planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento de projetos e de operações de TI para poder justamente alcançar aquilo que foi definido pela governança. E quem que é a responsabilidade aqui pela gestão de TI? O gestor de TI, né? Então preste atenção, porque a governança não é a responsabilidade ali do gestor de TI, não, é da alta administração. Você pode até ter alguém de TI aqui também, né? Ali no alto escalão, mas o chefe da TI, né? O chefe da TI, ele é responsável pela gestão de TI. Ele pode participar como membro aqui da governança também, mas ele está nesse nível aqui de gestão de TI, que ele vai desenvolver as coisas, os projetos, as operações, para que aqueles recursos de TI sejam utilizados de modo a entregar o que a governança espera. Bacana? Então essa diferença ela é fundamental. Aí vamos entrar no modelo de governança de TI, que vai trazer os princípios, as diretrizes e as práticas para que os órgãos e entidades aprimorem a sua governança de TI. Então vamos lá. Vamos falar dos princípios, das diretrizes e das práticas. Só ressalvando que os condicionantes, a gente já falou aqui, são aqueles elementos que vão influenciar a relação da prática, favorável ou não. Será que aquela organização tem maturidade ou não para implementar aquilo? Será que ela vai ter mais dificuldade ou mais facilidade? Será que algo vai ser ajudado? Isso é o condicionante. Nós não vamos estudar aqui os condicionantes, que o guia vai trazer uma listagem de condicionantes para cada prática. Então é pouco custo-benefício você ficar olhando para os condicionantes, mas é importante saber o conceito. Então vamos lá, princípios. O que são os princípios? São os valores e as assunções fundamentais adotadas por uma organização. As convicções que vão orientar e impor limite a alguma tomada de decisão, dentro e fora da organização. E aí, princípios, dentro da administração pública, nós temos aos montes. Nós temos, por exemplo, os princípios da Constituição do LIMP lá, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você está na administração pública, você vai ter que cumprir esses princípios. Você vai ter que cumprir uma série de outros princípios que estão relacionados às legislações, aos guias de boas práticas, aos normativos. Então são princípios que a gente chama de princípios gerais, que quem está dentro do serviço público tem que cumprir. E aí nós temos no guia os chamados princípios específicos para a governança de TI. E esses aqui é o que a gente vai olhar para a nossa prova, para questões de guia de governança, né? Então, primeiro, foco nas partes interessadas. Tanto a governança quanto a gestão estão ali para atender demanda de quem? Da sociedade, da alta administração e das áreas de negócio, com alinhamento dos objetivos aí ao setor público. TI como ativo estratégico. A TI vai ser utilizada de forma estratégica, inclusive para poder trazer novas formas de atendimento ao cidadão. Não é só uma TI de chão de fábrica, não é só uma TI de suporte. Mas a TI ela pode possibilitar o desenvolvimento de novos serviços públicos e a melhoria dos serviços públicos. Então ela é um ativo estratégico. Gestão por resultados. Medição, monitoramento, foca no resultado. E não na tarefa, não na atividade em si. Transparência, obviamente, quando a gente fala de administração pública, não tem como fugir da transparência. A sociedade precisa saber o que é que está acontecendo, precisa ter mecanismos para entender o que está sendo feito. Prestação de contas e responsabilização pelas decisões de TI. E conformidade, obviamente, tem que cumprir as obrigações legais, as regulamentares e as contratuais que forem aplicáveis. Então esses são 6 princípios trazidos aí pelo guia de governança de TI do CISP. Isso aqui, ó, é um negócio que é cara de questão de prova, né? Cara de questão de prova. Então se liga nesses 6 princípios aqui, nessa listinha. Diretrizes. As diretrizes, né? As diretrizes trazidas no guia CISP são desenvolver e implantar a governança de TIC, adaptando aí para a realidade do órgão, né? Então, o órgão tem que desenvolver essa governança de TI, adaptando para a sua realidade. Fomentar a integração, trazendo soluções compartilhadas. Não é que o órgão
só pode usar a solução que todo mundo usa. Não, não é isso que quer dizer essa diretriz. Quando for viável, utilizem órgãos entre si, né? Utilizem sistemas compartilhados. E definir formalmente os princípios e as diretrizes que vão usar, porque não precisam usar todos. Papéis e responsabilidades, as estruturas, os mecanismos de transparência e prestação de contas e as interfaces entre governança e gestão. Então essas são diretrizes que devem ser observadas aí pelo órgão do CISP que queira implementar a governança de TI. E aí nós temos as chamadas práticas. O que são as práticas? São os principais assuntos e temas relacionados à governança de TI. Diretamente associada aí ao papel da auto-administração na governança. E nós temos 10 práticas. Quais são elas? Primeiro, envolvimento da auto-administração com iniciativa de TI. Se nós não tivermos esse envolvimento, provavelmente não vai rolar. Porque a auto-administração é quem tem poder de decisão. Não adianta o servidor público, né, o agente público, lá na ponta querer fazer um sistema de governança se a autogestão não quer fazer. Então tem que saber como é que a autogestão tem que estar envolvida nesse processo de alocação dos recursos de TI. E especificações do direito decisório sobre TI. Quem que decide o quê? Quem que decide o quê? Né? Estabelecimento aqui de um comitê de TIC. Uma estrutura multidisciplinar para tomar decisão, para tratar de questões e decisões relevantes de TI. Esse comitê, inclusive, ele já pode ser uma estrutura que já exista no órgão e só ser aproveitado para essa função de governança, ou ele pode ser alguma estrutura para ser instituída, né? E é importante que ele seja presidido pela autoridade máxima do órgão. Beleza? Risco de TI, né? Governança de risco tem que definir as políticas para sustentar os processos, considerando os riscos que podem estar envolvidos. Portfólio de TI tem a ver com investimento. Priorizar as soluções que vão ser entregues, selecionar e avaliar tudo isso de modo a ver os seus benefícios e escolher o mix perfeito. Não dá para fazer tudo, mesmo no serviço público, né, que a gente brinca que o dinheiro é infinito, mas não dá para fazer tudo de uma vez. Então você tem que priorizar as coisas que você vai entregar, aquilo que agrega mais valor, pelo menos é o que se espera da administração pública, aquilo que se entrega mais valor para a sociedade. Então você seleciona e prioriza isso. Alinhamento estratégico, óbvio, né? A TI ela não pode estar isolada do mundo, isolada do órgão. Ela está ali para atender aos objetivos da organização. E você tem que ter uma sinergia do pessoal de negócio com o pessoal de TI. Sistema de comunicação e transparência, de novo, né? Comunicação entre a área de TI, a administração, as partes envolvidas. Conformidade do ambiente de TI frente aos marcos regulatórios, legislações. Monitoramento de desempenho, né? Você monitorar as ações, atingir o método de serviço, resultado dos programas, resultado dos projetos, se você atingiu ali implementação dos planos de TI. E a avaliação do uso de TI, supervisionar e alocar esses recursos da melhor forma possível para atender às necessidades da organização e das partes envolvidas. Então essas são as 10 práticas do guia de governança, trazidas no modelo, né, de governança, modelo referencial, trazidas no guia GovTIC aí do CISP. Lembrando que elas não são obrigatórias e cada uma delas vai ter uma série de condicionantes que o órgão vai ter que avaliar, porque elas podem influenciar positivamente ou negativamente, elas podem atrapalhar ou ajudar a implementação dessas práticas. E lembrando que essas práticas o órgão não precisa implementar todas, na verdade ele não precisa implementar nenhuma, porque de fato o guia não é nem obrigatório para os órgãos do CISP. Bacana? Ó, com isso, esse é um tema bem rápido, né? O guia ele é bem curto, inclusive, e nós trouxemos aqui as principais informações do guia de governança de TI do CISP.